Bom dia, pessoal. Hoje eu vou repassar várias dicas aí no correr do vídeo. Também vou responder a pergunta de um colega que me perguntou aí nos comentários. Ele perguntou como solucionar, resolver quando o azulão está corrido para outro. Acompanhe o vídeo aí, preste atenção nas dicas que eu vou repassar para que você consiga solucionar esse problema e também evitar com que isso aconteça, pessoal. Bom, primeiramente, se você está aí com o azulão corrido para outro, só tem duas formas de solucionar esse problema. A primeira delas é utilizando uma fêmea, preste atenção, se seu azulão for fêmeo. Se seu azulão não for fêmeo, não vai adiantar de nada, vai esfriar mais ainda o seu pássaro. Primeiramente, você vai ter que observar se ele é fêmeo. Se for fêmeo, você vai colocar a fêmea da forma que eu falei aí em outro vídeo. Nunca colocar uma gaiola colada na outra. Você mede aí 1 palmo de distância de uma gaiola para outra e deixa ele dormir ali vendo a fêmea. Se não resolver no primeiro dia, você vai insistindo em sair. No dia não, no correr da noite, né? No caso, você vai colocar aí no período da noite e de manhã você tira. Você coloca à noite, de manhã você tira com a distância de 1 palmo de uma para outra. Mas se seu pássaro tá dessa forma, foi porque você estava encostando ou colocando de cara um com o outro. Porque a pergunta já foi a seguinte: como resolver o problema se o azulão tiver corrido para outro? Se ele correu para outro, é porque você fez o pássaro correr. A gente tem que sempre procurar evitar com que isso aconteça. De que forma? Evitando de estar dando encosto, evitando de estar aproximando a gaiola dos azulão, evitando de estar colocando de cara. Esse negócio de você estar colocando azulão de cara um com o outro, no final só vai dar nisso aí, pessoal. E às vezes o azulão é um pássaro meio covarde, às vezes ele não é fêmeo. Se for fêmeo ainda é bom. E se o azulão não for fêmeo e você deu aqueles encostos ali, vai ficar bastante difícil de resolver e de solucionar. Se ele estiver levantando o tupete, se ele estiver tupetando aí na sua casa, levantando, arrepiando a cabeça, às vezes vai ficar bastante difícil. Tem como resolver? Tem, mas é mais demorado se o pássaro não for fêmeo. Se o azulão, quando ele é fêmeo, a fêmea é tipo um combustível para ele. Quando ele está ali frio, arrepiado, é como se tivesse acabado o combustível. Você coloca novamente a fêmea para ele, o azulão doente por fêmea, rapidinho, questão às vezes até de minutos, ele já está pronto novamente. Eu já vi azulão de colegas meus, eu não gosto de estar esfregando nem encostando não, nem tenho esse tipo de problema aqui em casa, mas eu já vi colega meu aqui com esse tipo de problema. O azulão aí correr para o outro, ficar frocando a cabeça, se arrepiando, ele dá um encostozinho ali, deixa 5 minutos no máximo, quando tira o azulão já está pronto, é como se fosse um combustível para ele aí, pessoal. Agora, se você tem um azulão na sua casa, ele correu para outro, esfriou, o azulão não tá frocando a cabeça, se arrepiando, tá corrido para o outro e ele não é fêmeo, fica um pouco mais complicado. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer aí é você vai evitar que esse azulão pelo menos escute o outro cantar. Você vai afastar aí, se você tiver 2 azulão na sua casa, ele correu para o outro, você vai afastar esse que está corrido bastante mesmo, não vai deixar nem que ele escute. O correto mesmo é porque se morar em uma casa só, os dois vivendo numa casa só, não tem nem como ele não ouvir o outro. Mas o correto é você afastar ele bastante para ele nem sequer ouvir a tonalidade do canto do outro aí. Você vai fazer esse procedimento, vai evitar de levar ele aonde tiver outros azulões soltos, como vocês podem observar aqui. Meus azulões cantam satisfatoriamente, mas a distância é correta aí de um para o outro. Eu nunca tenho esse tipo de problema. Você está ouvindo esse aí cantando, está ouvindo o outro. Olha, o outro está lá dentro respondendo. A parede de azulão bem entrosado, bem emparelhado. O azulão também ele tem uma facilidade grande. Quando a gente quer emparelhar dois aí, você consegue obter o resultado muito satisfatório. Questão de dias aí. Tem azulão que empareia um com o outro até num dia só mesmo. Você chega aí, não estou falando que todos eles são assim, pessoal, para não ficar, isso não existe, não sei o que. Existe sim. Existe azulão que você é diferente de galo. Ali em Campinas você tem que fazer o procedimento de emparelhamento, aí é muito mais complicado. Você adquire um, às vezes adquire outro, e não acontece o entrosamento de canto entre os dois e a disputa de território, mas o azulão já é mais diferente. Você às vezes adquire um, você tem um azulão cantando bastante, tem um azulão fogoso, vermelho, você adquire outro com
pouco tempo aí, questão de um dia, o azulão já começa a responder o outro e ali vai. Agora, se você deixar eles de gaiola próxima demais, mesmo sem evitar o contato visual, ele tem o costume de baixar canto, baixar tonalidade de canto e às vezes pode até arrepiar aí a cabeça, esfriar, só pelo canto, só por ele estar ouvindo o canto bastante próximo um do outro aí. Sim, pessoal, voltando ao assunto aí, né, sobre o azulão que esfriou e não é femeiro. Você vai evitar esse tipo de problema aí de estar mostrando um ao outro, vai evitar de estar deixando pelo menos ele ouvir outra coisa errada que você não pode fazer aí de forma nenhuma. Se você estiver querendo solucionar esse problema, é estar colocando piada de fêmea aí para azulão sem ser femeiro. Primeiramente, você tem que observar se seu azulão é femeiro mesmo, se você não tiver a fêmea, para você colocar o piado, porque se você colocar o piado num azulão frio, você vai esfriar ele mais ainda. E se você tiver aí na sua casa uma fêmea e seu azulão tiver frio e não for femeiro, na hora que você colocar a fêmea, você vai esfriar ele mais ainda. E mesmo assim, ele sendo femeiro, ele, digamos que ele seja um azulão femeiro, tá bastante frio, gelado mesmo, não é bom você colocar a fêmea de repente em cima dele não. O correto aí, preste atenção no que eu vou falar, para que você não sofra com esse tipo de problema. O correto é, mesmo ele sendo femeiro, você colocar a fêmea um pouco longe, de preferência sem deixar ele se ver. Se ele tiver frio, gelado, daquele frio que você vai se aproximando, tem azulão que às vezes ele esfria tanto, e quando você se apresenta para ele, ele já começa a frocar a cabeça, se arrepiar. Aí ele tá frio, gelado mesmo. Quando ele ficar assim, pessoal, dá um trabalhão aí para resolver, mas tem como resolver e solucionar também. Aí digamos que você tem um azulão aí, ele tá nessas condições, bastante frio mesmo, acabou todo o combustível do pássaro. O que é que você vai fazer? Você vai colocar a fêmea no outro cômodo, vai deixar ela piando, piando, para quê? Para que ele vá se animando. Aí depois você vai trazendo a fêmea para perto do azulão, aos poucos, não de repente, porque senão ele vai esfriar mais ainda. Azulão, eu já falei em vários vídeos aqui, vou reforçar novamente, azulão é um pássaro covarde, pessoal. E ele não é pássaro de confiança não, ele tá cantando assim, igual esses meus aí estão cantando, de confiança que eu falo é assim. Esses meus estão cantando como vocês podem ver aí, mas eu não posso sair cantando papo nesses pássaros e chamando o povo para dar encosto, chamando para colocar de cara, que você às vezes vai colocar de cara e não dá nenhuma cantoria, já começa na hora que ele vê o outro, já começa a arrepiar. Eu não estou dizendo que esses meus fazem isso, mas tem alguns azulão que se você for tentar fazer isso aí, você às vezes pode passar decepção. É diferente do galo de Campina. Galo de Campina é pássaro de fibra mesmo. Azulão também tem fibra. Eu não estou dizendo que azulão não tem fibra. Agora estou dizendo que azulão é bicho covarde. É azulão, pessoal. Vamos ter cuidado aí para não estar esfriando os azulões e prestar atenção no vídeo para que você consiga solucionar. A mesma coisa aí, pessoal. Resolve também através do... Você tá aí com o azulão bastante frio, gelado, não tem fêmea, quer tentar suspender ele, foguear, abastecer ele novamente, digamos assim. Você quer utilizar o som, a caixinha aí, o celular, você vai colocando aos poucos de longe. Você coloca, digamos assim, ele estiver aí no quarto, você coloca o celular ou a caixinha tocando lá para dentro, com o piado da fêmea, a fêmea piando aí. Aí você vai e vem observar o comportamento do azulão. Se o azulão começar a se animar, você continua insistindo aí em colocar o piado, mas se ele começar a escutar o piado e arrepiar mais ainda e ficar piando também, pessoal, se arrepiando e piando, pode tirar, que você continuar, você vai esfriar o bicho mais ainda, pessoal. O combustível não está funcionando para ele não. Correto aí é você evitar de estar colocando fêmea, se seu azulão for desse jeito, não for femeiro, é você evitar de estar colocando fêmea, é você evitar de estar colocando canto para ele ouvir, evitar de deixar ele ouvir o canto de outro e dar os passeios aí, quanto mais cedo melhor, procurar fornecer uma boa alimentação, uma boa suplementação vitamínica, procurar fornecer alguns tenebro, cupim, você pode fornecer o grilo, você pode fornecer o capim carrapicho, pode fornecer o velame e pode fornecer também aí o mastruz. Vai fornecendo isso aí, dando umas puxadas nele. Quanto mais cedo melhor, pode dar outras puxadas aí de 4 horas da tarde até mais ou menos umas 5 e meia da tarde. É o suficiente que ele vai chegar novamente. Só vai chegar e quando ele chegar novamente você evitar de fazer o que você fez para ele esfriar dessa forma, né?
Valeu, esse aí foi o vídeo. Espero que tenha gostado aí das dicas. Quem não for inscrito, se inscreve e deixa o joinha aí, pessoal. Valeu.